Então está iniciada aí a nossa gravação. Vamos continuar vendo aí o nosso assunto. A gente tem visto até o início de algoritmo de roteamento. Vamos ver agora como é que funciona, né? Como esses algoritmos trabalham e como eles fazem para encontrar os caminhos numa rede. Bom, vamos voltar aqui a alguns slides, tá? Só para a gente poder ver aqui, rever um conceitozinho aqui. Depois a gente retoma, tá? A gente viu que os algoritmos de roteamento podem ser classificados como não adaptativos ou adaptativos, né? Os não adaptativos são aqueles que nós chamamos de roteamento estático, né? O roteamento estático é quando nós configuramos o roteador com rotas pré-definidas. Nós colocamos no roteador cada rota que ele vai seguir manualmente, né? Então, na verdade, nesse caso, não existe um algoritmo de roteamento, né? É o próprio administrador quem faz. E tem os adaptativos, onde os algoritmos eles descobrem os caminhos pela rede, né? Então, nós vamos começar a ver agora alguns algoritmos que são adaptativos, né? Dentre esses adaptativos, né, nós temos os que estão chamados globais, né, o algoritmo global, que ele calcula o caminho com conhecimento completo da rede. E nós temos o que chamamos de descentralizado, onde o roteador não possui uma informação completa sobre o estado da rede, né? As decisões todas que ele toma com base em roteamento são informações obtidas com roteadores vizinhos, né? Assim, de uma maneira bastante simplista, a gente pode imaginar o roteamento centralizado como alguém que está indo, tendo que escolher um caminho, né, para chegar num determinado destino, e ele não sabe ainda, ele não sabe o caminho completo para chegar lá, ele não tem todo o conhecimento da cidade, como são as ruas, né? E para poder chegar no destino, ele vai perguntando esquina a esquina, como é que eu chego em tal lugar? Né? Ele vai pegando informações com base em quem está próximo a ele, né? Enquanto o algoritmo global não, seria como se você, por exemplo, já tivesse um GPS com uma rota pré-determinada, onde você sabe exatamente o caminho que você vai fazer com conhecimento de todas as ruas que existem ao redor, tá? Então, são as duas formas que o algoritmo de roteamento tem de trabalhar, as duas grandes formas, né? A gente vai começar, então, vendo o roteamento por vetor de distâncias, né, que é descentralizado, tá? É um algoritmo de roteamento onde ele conversa com vizinhos e obtém informações sobre as rotas. Então, o roteamento de vetor de distância, ele é um algoritmo dinâmico, né? Ele consegue descobrir as rotas e sempre que há uma alteração numa rota, sempre que há alguma alteração no enlace ou no estado da rede, essas novidades se propagam pela rede, né? E quando elas se propagam pela rede, todos os roteadores tomam conhecimento e calculam novas tabelas, né? E aqui, nesse algoritmo, cada roteador ele vai manter uma tabela que fornece a melhor distância conhecida para cada destino e qual linha deve ser utilizada para chegar lá. Então, embora ele não conheça a rede como um todo, ele sabe quem são todos os destinos. Basicamente, a gente pode falar isso aqui, né? A gente pode dizer que seria um algoritmo de roteamento no qual nós temos roteadores, tá? Porque temos vários roteadores no ambiente de rede, né? E nós estamos vendo a rota desse roteador aqui, as rotas que esse roteador conhece, né? Esse roteador ele sabe da existência de todos os endereços. Esse ele sabe que existem os roteadores. Mas ele sabe que ele está ligado a um vizinho por uma linha de cima e a um vizinho por uma linha de baixo. Como é o restante das ligações, ele não tem o menor conhecimento. A única coisa que ele sabe é que se ele for por cima, ele chega no seu vizinho, vamos supor que roteador A. Se ele for por cima, ele chega no roteador B. Se ele for por baixo, ele chega no roteador C. Agora, com relação aos roteadores D, E, F, G, H, ele não tem, ele só sabe da existência, ele não sabe como é a topologia da rede, tá? Então, toda atualização, tudo que ele faz, né, é feito exclusivamente por intermédio de troca de informações com os seus vizinhos, tá? Tudo ele obtém dos vizinhos. Esse aqui é o algoritmo de roteamento original, que era usado na ARPANET, né, antecessora da internet, né? E também foi utilizado na internet com o nome de RIP. Então, na internet ainda existem muitos locais que utilizam RIP. O RIP é um algoritmo extremamente simples, ele precisa de pouco poder de processamento dos roteadores, tá? Basicamente, todo roteador ele vem com RIP, software RIP embutido, né? Isso não é verdade para todos os outros softwares.
Tá? Então, você pega um roteador e você quer montar um algoritmo de roteamento dinâmico, roteadores simples vão falar o HIP. Tá? Quando eu estou falando de roteador aqui, eu estou falando de roteador mesmo. Né? Esses equipamentos que a gente tem em casa, que a gente chama de roteador, eles performam alguma coisa de roteador, alguma coisa de roteamento, mas eles não são roteadores completos. Né? Aqui a gente está falando realmente de roteadores completos. Né? Alguns roteadores utilizam protocolos de distância mais aperfeiçoados. Né? Por exemplo, esse aqui é o HIP, é o original da internet. Né? Mas nós temos também um outro protocolo de distância que a gente chama de IGRP, por exemplo. IGRP. Tá? O IGRP ele é um protocolo proprietário de roteadores Cisco. O protocolo de vetor de distância ele é aperfeiçoado em relação ao HIP, ele traz melhorias, mas ele é proprietário. Ele só roda se você usar roteadores todos da mesma marca, no caso a marca Cisco. Bom, no funcionamento dele, cada roteador mantém uma tabela de roteamento indexada por cada roteador da subrede. Né? Então, ele conhece todos os roteadores. Então, tem uma tabela. E nessa tabela, tá? Cada entrada contém duas partes. Tá? A linha de saída, por qual linha ele vai sair. Né? E uma estimativa de tempo ou distância, né? O custo, na verdade. Então, ele tem aqui que, no caso da nossa roteadora A, para chegar a B, o custo é 1. Para chegar a C, o custo é 1. Para chegar a D, o custo pode ser 2. Para chegar a E, o custo 3. Né? E por aí nós vamos. Tá? No caso aqui, o roteador A conhece o B e o C. A gente está considerando aqui o custo como sendo 1 para chegar. E para chegar nos outros, ele não sabe como são as ligações. Mas ele sabe quanto custa para ele chegar lá. Tá? A gente vai ver como ele obtém esses valores aqui. Tá? A unidade métrica pode ser, né, quantidade de hops, que é a quantidade de saltos. Isso aqui é a métrica do HIP. O HIP ele leva em conta apenas a distância de um outro roteador. Né? Então, por exemplo, para o HIP, se eu tenho um roteador aqui, A, né, um roteador B, um roteador C, vou botar aqui mais um roteador D. Vou fazer uma topologia assim. Um roteador E. Para o HIP, ele vai fazer o seguinte: se ele quer chegar do A até o E, o que ele vai ver? Pelo caminho de cima, ele vai saltar 1, 2, 3 vezes. Então, por cima, o custo de A até E seria 3. Por baixo, né, o custo de A até E seria 1, 2. Né? Então, nessa tabela aqui, só para poder ficar compatível com o desenho, botar 2 aqui. Tá? Então, ele escolheria o caminho de baixo. O problema do HIP, para a atualidade, que ele não é recomendado, é que hoje a gente tem uma grande variação na vazão dos enlaces. Né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um enlace de 1 gigabit, um enlace de 1 gigabit, melhor dizendo, deixa eu botar ao contrário, botar aqui, se eu tenho enlace de 10 megabits por segundo, e aqui um enlace de 10 megabits por segundo, e aqui em cima todos os enlaces são na ordem de 1 gigabit, 1 gigabit, 1 gigabit, 1 gigabit. Né? Fica claro que é muito melhor o pacote passar por cima. Por cima ele vai passar por 3 saltos, mas ele vai passar todo por enlace muito mais rápido que por baixo. O HIP ele sempre escolhe o menor caminho, independente do valor dos enlaces. Tá? Por isso que ele é um algoritmo que hoje não é recomendado. Tá? Professor, isso aí seria um grafo, né? Isso, esse é o grafo da rede, né? Mostrando. E aí cairia naquele problema do caixeiro viajante, conforme esses nós fossem aumentando? Não, que o problema do De... caixeiro viajante, na verdade, é um problema para visitar todos os nós. Né? Aqui a gente quer montar, na verdade, uma árvore de escoamento. Tá? A gente não precisa visitar todos nós e nem quer visitar todos nós. Só Né? que é o caminho mais curto. A gente só quer o caminho mais curto. Né? A gente tem uma origem, né? Uma origem e um destino. Né? Aí a gente quer o melhor caminho, na verdade a gente fala nem o caminho mais curto, né? O caminho mais curto que encontra o HIP. Em roteamento a gente fala o melhor caminho.
né? A gente quer o melhor caminho de A até E, né? Porque às vezes o caminho mais curto ele é um caminho congestionado, né? Ele não é o melhor caminho, né? O problema do Entendi. caixeiro viajante seria, por exemplo, nesse caso aqui, né, ele escolher um caminho de forma que ele passe por toda a cidade. Por exemplo, fizesse isso aqui, né? Qual seria a Uhum. menor rota passando por todos os caminhos? Aí é o problema do caixeiro viajante. Esse é um problema sério que até hoje não tem uma solução boa, né? E- Roteamento não. Roteamento a gente já tem soluções excelentes. Mas é o mesmo grafo, só o objetivo que é diferente. Entendi. Valeu, professor. Obrigado. Outra unidade de tempo, unidade métrica utilizada pode ser retardo de tempo, né? Que é quanto tempo leva para a informação chegar até o destino. Aí, nesse caso, nem sempre o menor caminho é o mais rápido, né? Quantidade total de pacotes fileirados no caminho e outras opções, né? O algoritmo ele pode usar qualquer parâmetro, desde que todos os roteadores da subrede utilizem o mesmo parâmetro. O funcionamento dele, a gente pressupõe que o roteador conhece a distância até cada um de seus vizinhos. Isso é fácil medir, né? Por exemplo, se a distância for contagem de saltos, né? Então, vou voltar ao desenho aqui, né? Tem o roteador A, B e o C. Se for contagem de saltos, o vizinho fica a um salto, né? Então, para ir de A até B, apenas um salto. O custo é 1. Se for o comprimento da fila, né? O comprimento da fila que a gente fala é o seguinte, né? A informação ela sai do roteador A, né? E ela vai passar para o roteador B. Existe uma fila de saída aqui no roteador A. Qual o tamanho dessa fila? Quanto está demorando para o pacote ficar nessa fila? Tá? Então, a gente leva em conta como está a situação de saída, né? Isso aqui é muito mais dinâmico do que isso aqui. A quantidade de saltos ela só vai mudar se o enlace cair. Já o comprimento da fila não, ela varia em função do tráfego, né? Então, esse algoritmo aqui de baixo, que se baseia no comprimento da fila, ele varia, a topologia pode variar muito mais do que o de cima. Porém, traz um retrato muito mais fiel do que é o melhor caminho, né? O retardo, tá? É quanto tempo leva para a informação chegar. Então, o roteador A ele pode fazer um ping no roteador V e mede o tempo de ida e de volta. Tá? O comprimento da fila vai influenciar também, mas outros parâmetros também influenciam. Tá? Como, por exemplo, fila de entrada do roteador B. Tá? Então, existem várias formas de se medir a métrica, né? E a gente vai ver outras também quando ver o estado de enlace. Então, como a gente sabe qual o caminho que possui menor distância apenas obtendo informações com seus vizinhos, né? Então, nós temos uma rede inteira e o roteador ele só conversa com vizinhos. Então, como é que ele sabe qual é o melhor caminho, né? Então, vamos ver aqui, ó. A gente bota aqui DV. O que é DVY? O custo do menor custo do roteador V para o roteador Y. Tá? Então, numa rede, nós temos o roteador V, que é a minha origem, e existe em algum lugar um roteador Y. Ele pode sair por cima, por baixo, até por outros caminhos, né? Quanto custa para ir de V até Y? A gente chama isso de DVY. Tá? Seja CXY o custo da ligação dos roteadores X e V. Tá? Deixa eu melhorar meu desenho aqui. Tá? Tem um roteador X aqui, tá? E eu tenho aqui um roteador V, vou botar aqui também roteador U. Né? Então, DVY, o custo de V até Y. DUY, o custo de U até Y. Tá? E eu tenho o roteador X. Os roteadores V e U, eles informam ao roteador X qual é o custo deles. Então, por exemplo, esse roteador U ele vai informar para o roteador X qual o custo de U para ir até Y. E o roteador V ele vai informar para o roteador X qual é o custo de V para ir até Y. Né? Então, o roteador X ele tem que tomar uma decisão de roteamento, se vai ser pelo roteador V ou pelo roteador U. E os dois informam para ele qual o custo que cada um tem. Né? CXY é o custo de ligações de roteadores X e V.
Tá? Então, por exemplo, se x for até v, ele tem um custo cxy. Se x for até u, o custo é cxu. Tá? Qual é o custo do caminho para ir de x até y, passando pelo roteador v? Tá? Então, repara, o custo para ir de v até y, temos aqui, dvy. O custo para ir de x até v, temos aqui, esse custo. Tá? Então, se o roteador x, tá, escolher ir até y, passando pelo roteador v, quanto vai ser o custo, né? Quanto vai ser o custo para ir do roteador x ao roteador y? Né? Se ele escolher o caminho de cima, se escolher o caminho v, o custo vai ser o custo que custa para ele chegar até v, mais o custo que v cobra para chegar até y. Tá? Então, ele pode aplicar essa conta para todos os vizinhos que ele tem. Então, todos os vizinhos vão informar para ele: o meu custo até y é tanto. E ele sabe o custo dele até os vizinhos. Ele calcula cada um desses custos e qual é o que ele vai escolher? Ele vai escolher o que tiver menor custo. Né? O menor custo vai ser o quem? O custo para ir de x até y vai ser aquele roteador vizinho que ofereceu o menor custo, né? Considerando todos eles. Tá? Então, min v retornará o menor valor calculado para todos os vizinhos. Tá, ok isso, gente? Tá legal ou não? Depois a gente vai ver uma figurinha também que a gente vai ver isso aqui funcionando. Mas, na verdade, a questão é bastante simples. Né? Ele vê quanto cada vizinho gasta para chegar, ele vê quanto gasta para chegar em cada vizinho, e ele escolhe o caminho. Né? Como se a gente estivesse fazendo uma compra na internet. Nem sempre a menor compra para a gente é o produto de menor preço. Né? A gente tem que botar também o frete na questão. Né? Então, a gente pode imaginar o seguinte. Né? Roteadores V e U é como se fosse o produto que a gente vai comprar. É quanto custa o produto. Mas tem o frete para a chegada. Às vezes, tá, o menor custo de produto não é o menor custo para a gente, porque o frete pode ser mais caro para aquele caminho. Tá? Então, ele precisa avaliar não só quanto custa cada vizinho, mas quanto ele custa para chegar em cada vizinho. Né? Fazendo isso, ele vai escolher aquilo que dá para ele o menor valor. Alguma pergunta aí? Então, vamos lá. Então, na próxima slide, a gente vai ver uma figurinha que a gente vai ver se funciona melhor. Né? Então, conforme os vizinhos vão trocando informações sobre o estado da rede, o algoritmo converge para um estado de equilíbrio, tá? Onde são obtidas as árvores de escoamento. Na prática, o que vai acontecer? Vamos imaginar uma rede aqui, rede boa para a gente poder imaginar. Os vizinhos estão trocando informações entre eles. Né? Então, os caminhos são esses aqui. Esse roteador aqui, vamos chamar de roteador A, ele pega informações dos seus vizinhos, B e C. Vou dar mais nomes aqui. D, E e F. A rede está iniciando. Qual é o custo para A chegar até F? A vai aprender isso com seus vizinhos. Nesse momento, né, o custo de A até F é igual a quanto? É desconhecido. Se ele é desconhecido, ele é infinito. Né? Então, custo infinito de A até F. Numa primeira rodada, o que vai acontecer? D vai saber o custo dele até F. E também vai saber o custo dele até F. Nesse momento, E propaga para C e para B quanto que custa para chegar até F. D vai fazer a mesma coisa. D vai dizer para B e para C quanto custa para chegar até F. Né? Nesse momento, o que vai acontecer? B recebe o custo de D e E. E ele também sabe quanto ele custa para chegar em D e E. Então, B pode escolher qual é o melhor caminho para ele. B vai ter o melhor caminho até F nesse momento. O mesmo vai acontecer com C. C terá o melhor caminho até F, que pode ser por D ou pode ser por E. Porém, o custo de A continua infinito, porque essa informação ainda não chegou em A. Mas quando B e C descobrirem, o que eles vão fazer? Eles vão passar essa informação para A. Né? E B vai passar a informação para A também.
Nesse momento, A vai descobrir quanto custa para B e quanto custa para C. Né? Então, ele vai saber o custo de B e de C, ele vai saber o custo dele para chegar em B e C, ele vai fazer essas somas e ele vai descobrir qual é o custo dele para F. Nesse momento, o custo dele para F vai ser obtido, vai ser um custo X, que a gente não sabe ainda, vai ter que ser calculado. Tá? Mas, nesse momento, A também tem um custo para F. Né? O que vai acontecer no início? A rede é iniciada, os roteadores começam a trocar informações. Ainda não temos uma boa rota estabelecida, os roteadores ainda estão descobrindo os caminhos. Mas vai chegar um momento em que isso aqui vai estabilizar. Vai ficar estabilizado e todos vão ter todas as rotas. Né? No caso de uma mudança, por exemplo, caiu esse enlace aqui de ATF, e o melhor caminho já era por aqui. Ela vai precisar utilizar outro caminho. Aí vai ter nova inconsistência na rede, né? Aí ela vai estabilizar, não demora muito a estabilizar, e aí tudo volta a funcionar normalmente. Né? Então, o que nós temos? Conforme os vizinhos vão trocando informações sobre o estado da rede, o algoritmo vai convergir para um estado de equilíbrio e vai ser obtido a árvore de escoamento para cada destino. A gente vai saber exatamente como seguir para cada destino. Né? Sempre que houver uma modificação na rede, o roteador vai comunicar essa mudança aos seus vizinhos. Tá? Os vizinhos vão se atualizar e vão passar para os seus próprios vizinhos. E aí a rede vai chegar no estado de convergência novamente. Né? Na internet, o roteamento de vetor distância é implementado pelo RIP. Tá? O RIP ele trabalha com métrica vetor de distância, contagem de saltos. Tá? Então, o RIP ele é um protocolo que apenas conta saltos ao destino. Tá? A versão 1 do RIP ela é definida na RFC 1058, e a versão 2 é definida na versão 2453. A grande diferença entre as versões 1 e 2 do RIP é que a versão 1 do RIP ela não propaga durante o roteamento a máscara das subredes. Tá? A versão 1 do RIP, né, se vocês lembrarem de uma sigla chamada CIDR, Classless Interdomain Routing, tá? O CIDR é aquela técnica onde a máscara de rede pode ser alterada para a gente dividir uma rede em várias redes menores, né, criar as chamadas subredes, ou até mesmo juntar redes menores numa rede maior, criar uma super rede. Tá? A versão 1 do RIP não trabalha com máscara de rede, ela trabalha com aquelas classes iniciais, as classes cheias. Né? Então, se você fornece um endereço de rede, ele automaticamente assume a máscara, sendo rede classe A, classe B ou classe C. Né? Com o advento do CIDR, o RIP precisou ser modificado para propagar também as máscaras de rede, e aí vem a versão 2 do RIP, para poder se adaptar às novas mudanças do endereçamento IP. Vamos ver aqui um exemplo de funcionamento. Tá? Uma rede pequena. Tá? Aqui, primeiro, o estado inicial da rede. Tá? No estado inicial da rede, o que nós temos? Tá? O roteador X. Né? Qual o custo para ir do roteador X ao roteador Y? Ó, vamos lá. Para o roteador X. Tá? Tabela do nó X. Para o roteador X ir até o roteador Y, ele custa 2. Né? Para o roteador X ir ao roteador Z, ele custa 7. Então, numa primeira rodada, assim que liga a rede, se já tem um pacote para enviar, o X vai mandar direto para Z, por esse caminho aqui, com custo 7, porque é o único custo que ele conhece. Tá? E ele não sabe nada, ele ainda não recebeu nenhuma informação do roteador Y e não recebeu nenhuma informação do roteador Z. Então, os custos dos roteadores Y e Z para eles são sempre infinitos para passar por eles. O mesmo vai acontecer para o Y. Né? O Y tem custo 2 para chegar em X e custo 1 para chegar em Z. E o Z tem custo 1 para chegar em Y e custo 7 para chegar em X. Tá? Repara que, obviamente, o custo para ir de X para X é 0, o custo para ir de Y para Y é 0 e o custo para ir de Z para Z é 0. Afinal de contas, já está lá. Né? Quando houver a propagação da informação, o que vai acontecer? O roteador Y vai dizer para o roteador X, tá, que o custo dele para chegar até Z é 1. Tá? Então, ele vai receber o que o X vai receber? O X vai receber do roteador Y essa informação aqui. Ó. Qual a informação que tem no Y? 201. Tá? 2 para X
0 para ele mesmo, 1 para Z. Então, ele manda essa informação para o X e X fica sabendo, ó, Y gasta 2 para chegar em mim mesmo, gasta 0 para chegar nele mesmo e gasta 1 para chegar até Z. Bom, o que ele vê? Y custa 1 para chegar até Z. Tá? Essa informação ele acabou de receber do roteador Y, custa 1. Qual é o custo dele para chegar até Y? O custo dele para chegar até Y é Z, é 2. Tá? Então, qual vai ser o custo de X até Z? O custo de X até Z agora passa a ser 3. Tá? Ele gasta 3. Ele gasta 2 para chegar em Y, ele gasta 1 para chegar em... E o Y gasta 1 para chegar em Z. Se ele fosse direto, ia gastar 7. Então, para ele, vale a pena não ir direto, vale a pena passar por Y, porque ele vai ter um custo menor. Então, ele atualiza a sua tabela. Né? Então, ele tem uma nova tabela de roteamento. Né? Quando ele tem uma nova tabela de roteamento, o que acontece? Houve uma alteração na tabela dele. Como houve uma alteração na tabela dele, ele vai repassar essas tabelas para Y e para Z. Tá? Então, repassa para Y, repassa para Z. O que aconteceu com Y? Y tem o custo 201. Quando ele recebe as tabelas de X e de Y, ele vê que o custo dele até X é 2. Tá? O custo de Z até X é 7. Então, não vale a pena para ele mudar. Tá? Ele vê que o custo dele para Z é 1. Se fosse por X, X cobraria 7. Então, para ele também não vale a pena mudar. Então, nesse momento, né, a tabela de roteamento de Y não altera. Se não altera, ele não vai mandar nenhuma informação para os vizinhos. Ele só manda se for alterada. Já no nó Z, tá? Aqui no nó Z, o nó Z recebeu as informações de Y. Quando ele recebe a informação de Y, o que ele vê? Y tem custo 2 até X. Né? Então, Z vê. Bom, Y custa 2 para chegar em X. Eu custo 1 para chegar em Y. Então, meu novo custo passa a ser 3. Antes, o custo era 7. O novo custo agora é 3. Então, houve alteração na tabela de Z. Como houve alteração na tabela de Z, o Z propaga novamente essas alterações. Aí nós vamos para a terceira rodada. Né? Na terceira rodada, quando o X recebe a tabela de Z, ele vê que nada altera para ele. Quando o Y recebe as tabelas de X e Z, vê que não altera nada. Mesma coisa Z. Na terceira rodada, quando recebe a tabela, vê que nada altera. Como nada alterou aqui, nada mais precisa ser propagado. Né? Então, para esse exemplo dessa rede aqui, né, com 3 rodadas, tá? Na verdade, iniciou mais 2 rodadas, já está estabilizado, tá, a situação. Então, qual é a rota que vai ser utilizada? As rotas que vão existir vão ser Y vai para X direto, Y vai para Z direto. Está aqui, né? Y, X é direto. Y é melhor ir por cima. Então, Y, quando quer Y, vai para Y. E quando Y quer ir para Z, vai por cima também, passando por Y. Z. Né? Z, quando vai para Y, vai direto. Z, quando vai para X, vai passando por Y. Essa nova rota aqui acaba ficando como uma rota de backup. Se por acaso algum dos dois enlaces lá em cima caírem, né, o enlace de XY e o enlace de YZ, se algum deles cair, essa rota pode ser utilizada como redundância. Tá ok o funcionamento aqui, gente, do vetor de distância? Numa rede maior vai ser a mesma coisa, só vai demorar um pouquinho mais, né, porque vai precisar de mais rodadas para as informações passarem de vizinho para vizinho. Né? Mas não demora não, a convergência é tranquila. Bom, então vamos lá, já que não tem pergunta aí, né? Vamos para o outro tipo de algoritmo de roteamento, que é o que a gente chama de algoritmo de roteamento de estado de enlace. Né? O roteamento de estado de enlace é uma evolução do RIP.
A gente vai ver aqui, é o do SPF, que vem a ser uma evolução do RIP. O estado de enlace ele é uma técnica mais nova de roteamento. Tá? Vou falar dela então. Né? Então, o roteamento de vetor de distância foi utilizado na ARPANET até 1979. Pode falar RIP. Né? Usado até 1979. Até que foi substituído pelo roteamento de estado de enlace. Tá? Essa substituição ela foi basicamente motivada por dois problemas. Tá? Primeiro, a unidade métrica de retardo era o comprimento da fila, não levando em conta a largura de banda. Tá? Então, a gente está falando no GRP, né? Tem posto o RIP lá em cima. Tá? E o algoritmo geralmente levava muito tempo para convergir. Né? Levava muito tempo para convergir por quê? A ARPANET cresceu muito, ficou uma rede muito grande. Tá? Então, sempre que havia uma nova ligação de um roteador, havia uma mudança no estado da rede, essa mudança tinha que propagar por toda a rede, isso estava levando a problemas de roteamento. Tá? Então, precisávamos de um algoritmo melhor. Tá? E a tecnologia também evoluiu, né? A parte matemática evoluiu, a teoria dos grafos evoluiu, então nós tínhamos novas condições de criar algoritmos melhores. Né? Então, trabalhou-se num novo algoritmo. Esse novo algoritmo ele foi batizado de roteamento por estado de enlace. Nele, tá, o roteamento ele é basicamente feito em 5 passos. Tá? Primeiro passo, descobrir os vizinhos e aprender os endereços de rede. Tá? Então, vamos supor, o roteador ele acabou de ser ligado, ele não sabe nada sobre a rede. Ele precisa descobrir quem são os vizinhos dele. Depois que ele descobre quem são seus vizinhos, ele mede o custo para cada um de seus vizinhos. Quanto custa para eu chegar no meu vizinho? Né? Depois que ele aprende isso, ele cria um pacote com todas as informações que ele aprendeu. Né? Na verdade, quem são os vizinhos e o custo para cada vizinho. E aí vem o desafio no passo 4 aqui. Enviar esse pacote a todos os outros roteadores. Né? Por que isso aqui é um desafio? Porque nós estamos justamente querendo descobrir quais são os caminhos que existem numa rede. Então, como enviar o pacote para todo mundo se eu ainda não sei qual é o caminho? Vamos supor, então, que até eu sei alguns caminhos, mas a rede não convergiu ainda. Se a rede não convergiu, como eu faço para mandar? Não tem rota ainda funcionando a princípio. Tá? Então, isso aqui vai ter uma solução. E quando ele receber todas as informações de todos os roteadores, ele calcula o menor caminho para cada um dos roteadores. Né? Repara o seguinte, cada roteador mede a sua situação local. E todos os roteadores enviam essas informações para todos os outros roteadores. Então, todos os roteadores da rede recebem todas as informações sobre todas as ligações entre todos os outros roteadores. Então, eles conseguem ter um grafo completo da rede. Com esse grafo completo, ele pode sim calcular o melhor caminho. Né? Então, a topologia completa e todos os retardos são medidos e distribuídos para cada roteador. Né? Então, a gente vai ter um grafo completo. Semana passada, a gente estudou o algoritmo de Dijkstra, né? Que é usado para encontrar o caminho mais curto. Então, é só usar agora esse algoritmo que a gente busca nessa rede de caminho mais curto. Então, vamos ver agora cada um desses passos. Né? Como a gente faz para cumprir isso aqui? Primeiro, determinação dos vizinhos. Né? Quando um roteador ele é inicializado, ele envia um pacote hello em cada linha. Então, beleza. Ó, tem um roteador aqui. Esse roteador ele tem 2 enlaces. Ele manda para cada um desses enlaces um pacote que é do tipo hello. Então, um pacote hello, um pacote especial de roteamento, que ele solicita que a outra ponta se identifique. Com isso, o pacote da outra ponta manda um pacote, não, desculpe, o roteador da outra ponta manda a informação e ele sabe quem são aqueles caras. A informação que ele vai obter, na verdade, são os endereços da subrede deles. Né? Segundo passo é medir quanto custa para chegar em cada vizinho. Medir o custo da linha. A forma mais simples de medir o retardo, né, se o custo for o retardo, é enviar um pacote eco pela linha, ou seja, fazer um ping. Você faz um ping, você mede o tempo de ida, de volta, e aí você tem qual é o retardo que tem por aquela linha. Tá? Resultados melhores podem ser obtidos se fizer uma média. Né? A gente faz, então, 4, 5 pings, faz a média, e eu tenho a média do retardo.
Terceiro passo, criação do pacote estado de laço, né? O terceiro passo, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Criar um pacote que diga tudo que acabou de ser aprendido. O que ele acabou de aprender? Ele acabou de aprender quem são os vizinhos e quanto custa para chegar em cada vizinho. Vamos imaginar que a rede que a gente está querendo montar seja essa rede aqui. Tá? Bom, isso aqui é o pacote que é a informação que o roteador A vai montar. Isso aqui é a informação que o roteador B vai montar, a informação que o roteador C vai montar. Então, cada roteador monta a sua informação. Tá? Então, o que o roteador A aprendeu? Tá? Vamos pensar que depois a gente vê o resto aqui. O que o roteador A aprendeu? O roteador A aprendeu que ele tem dois vizinhos, B e C. E para chegar em B custa 2. Para chegar em C custa 5. Então, o roteador A, B custa 2, o roteador C custa 5. Vamos pegar outro aqui, o roteador E. O que o roteador E aprendeu? O roteador E aprendeu que ele tem como vizinhos B, C e F. Então, o roteador E tem vizinhos B, C e F. Para chegar em B custa 2, para chegar em C custa 2, para chegar em F custa 4. 2, 2 e 4. Tá? Então, isso aqui é tudo local. Cada roteador desse sabe a sua informação local. Tá? O que o pacote carrega? A identidade do transmissor. Então, beleza, o pacote A. Ó, quem é o que mediu? Foi o roteador A. Quem mediu? O roteador E. Um número de sequência. Todos eles carregam um número de sequência. Esse número de sequência é importante porque, como vai haver uma distribuição, pode ser que o roteador A, por exemplo, mande uma informação, depois a informação muda, ele manda outra informação. Então, quando os outros roteadores recebem mais de uma informação do roteador A, ele tem que saber qual é a informação que é válida naquele momento. Qual a informação que seria válida? Será a informação que tem maior número de sequência. Né? A informação que tem maior número de sequência é sempre a informação mais nova. Então, isso é importante para a gente saber qual é a informação que está valendo se chegar em dois pacotes. E idade. Tá? Idade é importante porque idade guarda há quanto tempo aquela informação foi gerada. Tá? Por que isso é importante também? Vamos supor, o roteador A está mandando as informações dele. De repente falta energia aqui, no break falhou, o roteador A apagou. Apagou. Tá? Aí volta a energia, o roteador A volta. Quando ele volta, ele começa a propagar as informações dele. Só que ele vai reiniciar a sequência dele. A sequência dele começa, por exemplo, novamente em 0. E os outros roteadores já têm pacotes com sequência maior. Tá? Se já tem pacote com sequência maior, essa informação, apesar de ser a mais nova, ela acabou de ser criada. Ela tem sequência um valor muito inferior ao que já existe nos outros. Então, os outros, a princípio, negam essa informação. Então, esse campo idade é importante porque ele vai sendo decrementado com o tempo. Então, o roteador B, ele tem as informações do roteador A. E a idade do roteador A está decrementando. Se chegar a 0 e não chegar a nenhum outro pacote de informação, o roteador B elimina as informações do roteador A. Então, nesse caso, é uma forma da gente poder resetar, né, as informações de roteadores, caso seja necessário. Tá? Jogar fora informação muito velha. Tá? Então, aqui é tudo que o pacote carrega, né? A identificação, o número de sequência, a idade, a lista de vizinhos e o custo para cada vizinho. Então, lembrando, isso aqui é cada roteador montou o seu. Aí vem o desafio agora, né? Como distribuir, como o roteador A faz para mandar para todo mundo? Mandar para B e para C é direto, é imediato. Eles são vizinhos. Agora, como isso vai chegar nos demais roteadores? Então, distribuição dos pacotes de identidade de laço. Né? Como distribuir essas informações? Tá? A ideia, tá, é usar o que a gente chama de inundação de pacotes. Tá? Então, aqui a inundação de pacotes diz em mandar para todo mundo da rede. Tá? Então, os pacotes que são recebidos por uma interface são replicados para todas as outras interfaces. O que vai acontecer aqui, na verdade? Vamos pegar o roteador, vamos botar como origem o roteador C. O roteador C quer mandar os pacotes dele. O que o roteador C faz? Ele envia essa informação pela linha de A, pela linha para D, pela linha para E. Então, a informação chega em A, chega em D, chega em E. Né? O que o roteador A vai fazer?
O roteador A recebeu essa informação por essa linha, ele manda a informação pela outra linha. Então, ele manda para B a informação. O roteador A só está ligado a B, né? O roteador D, ele está ligado a B e está ligado a F. Então, ele manda para B e para F. A mesma coisa faz o roteador E. O roteador E manda a informação para B e manda a informação para F. O que acontece com B? Ele recebe a informação por A e por D. Vai chegar primeiro por um lugar. Vamos supor que chegou primeiro por A. Quando essa informação chega em B por A, D também está mandando, mas não mandou ainda. Então, o que o B faz? O B manda essa informação para D. Vai mandar também para E, né? Se for o caso. Então, começa a ter uma inundação. Vários pacotes começam a chegar repetidos. Por exemplo, esse pacote aqui que chegou em B mandou para D. Então, D já recebeu por C e vai receber agora uma cópia por B. O que acontece com a cópia que B recebe por D? Melhor dizendo, que D recebe por B. Ele vai ver o número de sequência da informação. Ele vai ver que ele já recebeu essa informação anteriormente. Então, quando a informação chega com o mesmo número de sequência, ele descarta. Por isso que a gente chama de inundação, porque começa a mandar para todo mundo que recebe vê, eu ainda não tenho essa informação. Se eu ainda não tenho essa informação, eu propago. Se eu já tenho, eu jogo fora. E aí a rede fica cheia, né? Vai ter uma verdadeira inundação, vai inundar toda a rede, vai estar com todo mundo trocando esse pacote, mas rapidamente cessa. Então é uma inundação que cresce rapidamente, mas também rapidamente cessa, porque chega em todo mundo já da rede. Então aqui o resto está explicando o que eu comentei com vocês. É feita uma inundação, os pacotes são recebidos por uma interface, são replicados por todas as outras interfaces. Para controlar a inundação, o pacote contém o número de sequência que é incrementado a cada pacote enviado. Incrementado a cada pacote enviado, não a cada roteador que passa. Vamos ter que prestar atenção nisso aqui. Então, quem controla o número de sequência é o roteador que envia, o original, a origem. Quando é recebido um novo pacote, é conferido na lista de pacotes verificados. Se for novo, ele é encaminhado por todas as demais linhas para fazer inundação. Se for uma cópia, é descartado. E esse último aqui é explicando aquela situação se apresentar uma falha. Se apresentar uma falha, ele vai perder o número de sequência e ele vai usar aquele campo de idade para poder zerar e desprezar a situação. Também já comentamos. Então, a distribuição de pacotes é por inundação. Normalmente, os roteadores, esse tipo de roteamento ele é feito nos chamados sistemas autônomos. Você imagina, por exemplo, uma situação dessa numa internet, onde esse tipo de roteamento fosse usado para toda a internet. Cada vez que um roteador mudasse o seu estado, ele ia provocar uma inundação que atravessaria a internet inteira. Se isso fosse acontecer, a internet estaria apenas processando o pacote de roteamento, com inundação o tempo inteiro. É impossível que esse roteamento seja de âmbito global, no mundo inteiro. Então, o que acontece é que a internet ela define chamados sistemas autônomos. Então, você tem uma grande rede, por exemplo, você tem a rede aqui do Rio, é chamada Rede Rio, a rede da FAPERJ. Engloba vários órgãos, dezenas de roteadores. Isso aqui é um sistema autônomo. Dentro de um sistema autônomo, essa inundação de pacotes acontece. Agora, essa rede da FAPERJ ela se liga a outras redes que estão ligadas ao mundo inteiro. Então, tem roteadores especiais, que são roteadores que ligam sistemas autônomos. Então, cada sistema autônomo executa seu próprio algoritmo de roteamento. Essa inundação ela fica restrita ao sistema autônomo. Não é viável que seja de âmbito mundial. O cálculo de novas rotas. Uma vez que o roteador tenha acumulado um conjunto completo de pacotes de enlace, ele poderá criar o grafo completo da subrede. Aí, nesse caso, a gente pode usar o algoritmo de Dijkstra. Vamos ver essa montagem aqui. Vamos voltar aqui em slide. Esse slide aqui. A gente viu que cada roteador montou o seu pacote de acordo com a informação local. Então, isso aqui é o pacote que o roteador D propagou.
essa informação aqui é a informação propagada pelo roteador D. A única coisa que o roteador D foi, ele viu que ele tem vizinhos B, C e F. Então, ele botou a lista de vizinhos de B, C e F e falou o custo de cada vizinho. Tá? E depois, todos os roteadores mandaram isso aqui para todo mundo. Então, todo mundo recebeu essa mesma informação. Vamos supor agora que um roteador qualquer desses aqui recebeu todos os pacotes. Ele primeiro analisa o pacote A. Pacote de A. O que ele descobriu? Ele descobriu que existe um roteador chamado A e que esse roteador A tem um vizinho chamado B e tem um vizinho chamado C. Que o custo para C é 5 e o custo para B é 2. Ele descobriu que o B tem vizinhos A com custo 2, já está ali. Tem um vizinho D com custo 6 e tem um vizinho E com custo 2. Das informações de C, ele sabe que C tem um vizinho A com custo 5, tem um vizinho D com custo 2 e que tem um vizinho E também com custo 2. Do roteador E, do D, faltou o D. O D sabe que tem um B com custo 6, tem um C com custo 2, já estão lá, e sabe que existe um F com custo 3. Ele está montando o gráfico. Do roteador E, ele obtém a informação nova que de E para F custa 4. E do F, ele já tem que o custo é 3 e 4. Então, quando ele recebe essas informações, que são informações criadas localmente por cada roteador, ele tem condições de montar o grafo da rede inteira. Perceba que é o mesmo grafo, né, da rede original. Com isso, todos os roteadores recebem a topologia inteira da subrede. Agora é só usar o algoritmo para calcular o melhor caminho e montar a árvore de escoamento. Tá? Então, ele é um algoritmo mais complexo, tá? Mas que traz resultados bem melhores. No caso da internet, o roteamento de estado de enlace é implementado pelo protocolo OSPF, tá? Open Shorted Path First, né? Definido pela RFC 2328. Uma pergunta aí sobre o funcionamento, pessoal? Estão tranquilo aí? Esses algoritmos, como o de Jastra lá que você está mostrando agora, eles são feitos pela máquina, né? Direto. Isso aí não tem Local. necessidade de haver verificação desses cálculos. Não, não. É tudo local, porque todos eles vão rodar o mesmo algoritmo, então todos vão chegar à mesma conclusão. Isso já vem dentro do roteador que é instalado pelo próprio fabricante do roteador, né? O roteador, ele é um equipamento, tá? Isso. Você pode instalar software nele. Né? Então, você, por exemplo, você pode comprar um roteador que você não quer o software OSPF, que fica mais caro, ele vem só com RIP. Aí você não tem SPF. Não, tenta, assim, a coisa mais palpável para mim. Eu tenho um roteador D-Link aqui da minha casa. Não, na verdade, isso Ele não é um faz roteador. essas. Não é roteador, né? Ele, Ah, tá. porque o que acontece? Esses roteadores Roteador domésticos, virou um nome genérico, é isso? que eles fazem NAT, tá? Lembra que a gente estudou o NAT? Ah, sim, sim, lembro. Né? E quando a gente estudou o NAT, NAT é feito pelo roteador. Então, eles chamam de roteador porque chama de NAT. Tá? Alguns desses roteadores domésticos, eles permitem que você configure rotas estáticas nele. É Né? como você. É quando você instala, por exemplo, uma VPN nele, seria isso. Isso. Aí você pode criar uma rota estática nele, mas ele não tem algoritmo dinâmico. Né? Mas vamos supor que você chegou e botou, não, eu sou rico, vou comprar um roteador da Cisco para mim. Aí você botou na sua casa um roteador Cisco. Tá? Aí ele vem com software de roteamento. E Ele pelo vem com seu RIP, ele comentário, vem com deve ser uma SPF. coisa caríssima. Não, até que não é caro, não. Assim, eu estou meio por fora de preço atualmente, mas você compra um roteadores aí por R$ 1.000, R$ 2.000. Ah, não, isso é barato, pô. Tem um roteador doméstico que é muito mais caro que isso. Tem, então, assim. Mas eu estou também falando dos mais baratos, né?
Ou seja, ok, entendi. São roteadores mesmo, né? Uhum. Mas também é roteador, que é um roteador assim, com 2, 3 portas, só vai fazer roteamento cabeado, não tem Wi-Fi, não tem nada. Tá? E também não é plug and play, né? Porque da minha casa aqui, eu ligo no meu computador com cabo, ligo na tomada, ele liga, tá tudo pronto. Isso, Esse, isso. pelo que eu tô vendo, eu vou ter que fazer tudo na mão, que é a minha pergunta. Ele Esses vem cálculos eu zerado, tenho que fazer na mão na mão. para configurar a máquina? Isso. Vocês, na disciplina Laboratório de Redes de Computadores, vocês vão fazer essa configuração desses roteadores manualmente. Tem que ser na mão. Inclusive, não adianta nem você botar um cabo de rede nele, que a interface dele nem sobe. Você tem que ligar um cabo, tá? O que você liga direto nele, um cabo serial, aí você faz a configuração dele pela porta serial, né? E aí, aí ele começa a funcionar. Serial que você Alguns, diz é aquele das impressoras antigas, aquele cabo com 12 pinos? mas eu vou abrir aqui a câmera, tá? Deixa eu tirar o compartilhamento para vocês enxergarem melhor. Eu tenho aqui na minha mão, tá? É, vou tirar o compartilhamento para ficar maior aqui o vídeo. Vocês estão vendo aí? Então, eu vou mostrar duas situações. Isso aqui é um exemplo de um cabo serial, ó. Aquela que era usada antigamente, estão conseguindo ver bem aí? É tipo cabo de vídeo, aqueles vídeos, os cabos. Só que ele tem duas linhas, é um cabo DB9. O cabo de linha ele tem Parece 3 o linhas. VGA, né? Parece um VGA. Só que ele é fêmea, não é macho, e ele tem 9 conectores. O VGA ele tem mais conectores. Ok. Esse aqui é um cabo serial. Tá? Uhum. É que me falhou o nome agora desse cabo. Esse cabo ele tem um nome próprio. Tá? Na outra ponta, Esse cabo aí entra no roteador? esse cabo aqui Esse entra no VGA computador. Já. Ah, tá. Ele entra no computador. O computador precisa ter uma porta serial. Os computadores antigamente tinham portas seriais. Tá? Deixa eu pegar aqui um outro. Vou pegar aqui um negócio rapidinho. Caiu tudo aqui, mas faz mal não. A gente tem. Vou pegar os meus adaptadores aqui. Aquele roteador TP-Link é considerado um roteador, professor? Não, os domésticos não são roteadores verdadeiros, não. Ah, tá. Então, antigamente, os computadores eles tinham portas seriais. Tá? Eles já vinham com portas seriais. Elas foram tiradas com o tempo, porque são portas muito lentas. Mas roteadores ainda são configurados por portas seriais. Então, hoje a gente usa isso aqui, ó. Um adaptador USB. Num lado é um USB, do outro lado é uma porta serial. Aí você liga isso aqui no computador, você liga esse cabo nesse adaptador, tá? Aí você tem uma porta serial no seu computador. E do outro lado, o roteador tem uma porta de console, que é uma porta serial. Mas é uma porta RJ45, na verdade. Né? Esse cabo aqui foi um cabo que eu fiz numa emergência, que a gente precisou configurar um roteador e tinha esquecido os cabos. Né? Eu consegui um conector, a gente soldou no laboratório, fez e usou. Tá? Os roteadores eles já vêm com esses cabos. Aqui tem um exemplo de um cabo que vem pronto. Tá? Serial numa ponta, RJ45 na outra. Tá? Apesar de ser um conector de rede, isso aqui não é um cabo de rede, isso aqui é um cabo serial. Você configura roteadores com esse cabo. Entendi. Alguns roteadores mais modernos, ele já vem com o endereço IP pronto, como esses domésticos, e você consegue entrar por ele por uma interface web e fazer uma configuração inicial, aí você entra pela rede e acaba de fazer as configurações dele, sem necessidade desse cabo. Né? Mas eles também têm entrada para esse cabo. São as portas chamadas portas serial e porta de console. É assim que você vai configurar ele. Mas você configura máquina a máquina? Máquina a máquina, eu digo nó de rede por nó de rede? Não. Você vai configurar o roteador. O que você vai fazer na configuração do roteador? Um roteador tem várias interfaces de rede. Você vai configurar o IP de cada interface. Né? Então, você vai entrar na interface 1, vai dar endereço IP e máscara. Vai entrar na interface 2, dar endereço IP e máscara. Né? Vou compartilhar aqui novamente a tela. Tem como acessar o IP pelo link dele, né? Na web também, né? Tem. Não, depois que você bota o IP na interface, você acessa direto a interface. Você não precisa, nunca mais vai precisar do cabo serial. Né? Ah, tá. O cabo serial vai ser só para interface mesmo. Entendi. Então, aqui, por exemplo, quer ver? Você tem um roteador. Né? Esse roteador aqui ele tem botar 2 interfaces. 3. Você tem a sua interface da sua rede interna. Aí o que você faz? Você vai ligar um cabo de console nele, um cabo serial nele. Aí nesse cabo serial você configura essa interface, você dá IP e máscara para essa interface.
Tá ok? Tá ok? Quando essa interface tiver um IP e máscara, você não precisa mais desse cabo. Você, através de um computador da sua rede local, você acessa o roteador para essa interface. Aí você faz todo o restante da configuração por aqui. O que é o restante da configuração? Você vai configurar IP e porta, desculpa, IP e máscara das outras interfaces dele. Então, nesse momento, está com todas as interfaces configuradas. Você vai dizer a qual sistema autônomo ele faz parte, para evitar aquela propagação direta na internet, né, para ele saber com quais roteadores ele conversa. E aí você vai habilitar o protocolo. Por exemplo, você vai botar lá um Enable SPF. Aí você habilita o SPF. Aí configurou o roteador. Né? Então, pelo SPF, ele vai aprender todas as rotas que ele precisa aprender. E esse seria o trabalho do profissional de infraestrutura. Quer dizer, Isso. 1-2, óbvio, né? Tem outras coisas. Eu estou falando isso aqui é o básico, né? Mas é claro que você vai ter que fazer a segurança em cima, você vai ter que criar usuário, criar senha, botar todas, porque roteadores são equipamentos que estão direto na internet. Tá? Não tem firewall, não tem nada protegendo eles, estão no núcleo da rede, estão com a cara no mundo. Né? Então, você tem que configurar também uma segurança em cima deles, você vai botar senha, você vai botar usuários que têm acesso, vai botar localidade que tem acesso, vai fazer listas de controle de acesso. Então, tem mais coisas para fazer. Mas, assim, Entendi. o básico para ele funcionar foi o que eu falei aqui para vocês agora. Beleza, entendi. Valeu, professor. É diferente do roteador, que o roteador doméstico, o que ele tem? Né? O roteador doméstico ele tem uma rede interna, que ele já vem pré-configurado, normalmente o 92.180, e uma rede externa, que ele vai receber por DHCP, recebe automaticamente. Né? No Isso. núcleo da internet, roteadores não recebe IP automático, cada um tem que ter a sua configuração própria. O doméstico é plug and play porque já vem pronto isso tudo, né? A Assim, gente já é não. uma configuração padrão. Né? Isso. Entendi. Valeu, professor. Obrigado. Nada. Mas aí em redes para internet é previsto vocês dar uma relembrada nisso aqui que a gente falou, e aí vocês vão fazer a configuração mesmo no roteador. Aí vocês vão ver como é feita a configuração. Vocês vão ver toda essa parte de configuração, habilitar roteamento, fazer roteadores conversarem entre eles, criar sistema autônomo, fazer a conversação entre sistema autônomo. Né? Essa cadeira aqui ela é introdutória de redes. Né? A cadeira laboratório de redes é uma cadeira bastante legal. Tá? Eu fiz ela no período passado, foi bem legal. Bom, então isso aqui é o roteamento hierárquico. Né? Desculpa, é o roteamento por estado de enlace. Nosso próximo assunto é roteamento hierárquico. Bom, o que vem a ser o roteamento hierárquico? Eu comentei com vocês, né, que a rede ela é formada por vários sistemas autônomos. Né? Dentro de cada sistema autônomo tem um algoritmo próprio de roteamento. Então, nós temos vários sistemas autônomos. Né? Então, é necessário alguém para fazer a ligação entre esses sistemas autônomos. Né? Um roteador que faça a ligação e faça a conversação entre esses sistemas autônomos. Né? Isso aqui é uma das utilizações do roteamento hierárquico. Outra, e na verdade vai ser derivada dessa, é que a gente cria o sistema autônomo, obviamente, para evitar a propagação, evitar a inundação, mas também tem outras razões. Né? Por exemplo, cada organização tem o seu conjunto de roteadores. Ela não quer que ela sofra interferência de roteadores externos, tá, para o roteamento. Então, cada organização cria o seu nível de hierarquia. E o próprio tamanho da internet. Vamos supor que todo mundo quisesse compartilhar tudo. O tamanho da internet não permite. Então, é necessário segmentar. Então, para isso, a gente vai fazer o roteamento hierárquico. Né? Então, conforme as redes aumentam, as tabelas de roteamento crescem proporcionalmente. Né? Imagina, por exemplo, um roteador que conhecesse o caminho inteiro da internet. Qual seria o tamanho da tabela dele? Inviável. Né? O roteador ele funciona como um computador, que pode ser instalado software, inclusive, então ele tem memória, ele tem processador, tá? E ele nem é um computador dos melhores. Né? Ele não vai rodar um i7 da vida com 32 GB de memória RAM. Tá? Não tem necessidade disso. Seria muito caro e ele não precisa de tanto processamento nem de tanta memória. Então, ele é limitado. Né? Então, é necessário pensar uma nova forma de realizar o roteamento. Tá? Não pode querer a internet inteira sendo roteada por um único algoritmo. Né?
Então, é quando entra o roteamento hierárquico, né? Então, no roteamento hierárquico, o que acontece? Dividimos a internet em regiões, que a gente chama de sistemas autônomos, né? E essas regiões, né, são interligadas entre si, né, por algum esquema de roteamento hierárquico. Essas próprias regiões, tá, também pode ser agrupado em grupos maiores. Por exemplo, essa região aqui, ela tem um cluster, ela tem um roteador responsável por esse cluster que vai juntar ele no outro cluster, né? Os próprios clusters podem ser unidos em coisas maiores, né, em zonas maiores, tá? E por aí vai. Então, a gente vai tendo uma hierarquia de uma quantidade arbitrária de níveis, tá? Então, em redes muito grandes, que é o caso da internet, uma hierarquia de níveis pode ser insuficiente, a gente vai criar uma hierarquia maior, né? A gente pode imaginar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? Vou falar para vocês uma situação hipotética bastante simplista, tá? Rio de Janeiro, nós temos alguns provedores. Então, temos a Claro, que vai ter o sistema autônomo da Claro, a Rede Rio tem um sistema autônomo dela, a TIM, né, a Oi, a Vivo, cada uma, os vários provedores de acesso à internet aqui no Rio de Janeiro, cada um tem o seu sistema autônomo, com seus roteadores, montando a sua rede local. Local que eu falo do local, né, não rede local. Agora, essas redes todas, elas precisam ser interligadas. Então, elas interligam todas elas, por exemplo, numa rede que seria da cidade do Rio de Janeiro. Agora, o estado do Rio de Janeiro também tem várias cidades, cada cidade com suas redes. Então, a gente une todas essas redes numa hierarquia que seria uma hierarquia montada a nível de estado, né? Agora, esses estados, eles fazem parte, né, por exemplo, da região sudeste. Então, nós vamos ter uma hierarquia que engloba todos os clusters da região sudeste. E aí, por aí vai, né? Uma rede a nível de Brasil teria que interligar todas as regiões do Brasil, né? O Brasil pertence a uma rede, ele é um subgrupo da América do Sul, que vai se unir no núcleo global da internet, né? Então, se você pegar lá do início, né, é sistema autônomo dentro de uma hierarquia, que está dentro de um cluster, que está dentro de uma zona, e por aí vai. Vários níveis de hierarquia, né? Então, nós temos efetivamente, na internet real, uma quantidade muito grande de sistemas autônomos com várias hierarquias, né? Vamos ver aqui um exemplo de uma rede com uma hierarquia de 2 níveis, tá? Para ver a simplificação que causa, né? Por exemplo, imagina primeiro uma rede sem hierarquia. Não temos regiões. Nós temos roteadores A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3. Todos os roteadores, todos eles trocando informações entre si, né? A tabela completa está aqui do lado direito acima, né? Para o roteador A4 chegar no roteador B3, tá? No caso aqui é a tabela do roteador A1, tá? Então, para o roteador A1 chegar no roteador B2, o que ele tem que fazer? Para A1 chegar no B2, ele tem que ir para o B4, tá? Então, para ir para o B2, ele tem que seguir pela linha B4 com 3 saltos, tá? Então, nessa situação aqui, os roteadores têm que conhecer a rede inteira. Agora, vamos supor o seguinte: a gente dividiu em regiões, criou região A, região B, região C, região D, e cada roteador só sabe como rotear dentro da sua região, tá? Na nomenclatura internet, isso se chama sistema autônomo, SA, ou, né, no caso em inglês, AS, Autonomous System. Então, nesse esquema de hierarquia, cada roteador só sabe como rotear dentro da sua própria região. Para ir para outras regiões, eles vão precisar de roteadores auxiliares. Por exemplo, nessa nova situação, né, o roteador A, ele conhece, o roteador A1, melhor dizendo, ele conhece a região dele. Então, na tabela hierárquica, o roteador A1, ele sabe como chegar no A2, como chegar no A3, como chegar no A4. Né? Para ir para a região B, antigamente ele conhecia toda a região B. Agora, ele não conhece toda a região B, ele não conhece cada destino, ele apenas sabe que existe uma região chamada região B. Então, ele não precisa conhecer todos os endereços da região, só precisa conhecer o endereço global da região. Então, nesse caso, ele sabe que se ele quiser ir para a região B, ele precisa ir por B4, não importa qual seja o roteador da região B. A mesma coisa vai acontecer para a região C, né? Que para a região C ele vai precisar ir pelo roteador C1, e para chegar na região D, o que ele vê? Para chegar na região D,
Se ele for por C1, daria 1, 2 saltos. Se ele for para a região B, seria 1, 2, 3 saltos. Então, é menor a quantidade de saltos por C1. Logo, para ir para a região D, ele vai por C1. Então, nesse caso, a tabela de roteamento completa do roteador A1, né, se não houver hierarquia, tem 16 entradas. Né? Quando é feito o roteamento hierárquico nisso aqui, né, nós temos apenas 7 entradas. Diminuiu para caramba o tamanho da tabela de roteamento. E se nós pegássemos um outro hospedeiro, por exemplo, vamos imaginar uma máquina aqui. Então, roteador E. Esse roteador E estaria ligado aqui na região C, por C2. Se ele precisasse, se ele estivesse conhecendo essa região toda aqui, a tabela de roteamento dele seria completa como essa aqui. Agora, se na região dele, se para ele tudo isso aqui está num segundo nível de hierarquia, né, e ele fala com esse segundo nível de hierarquia por intermédio do roteador 2, que seria, do C2 seria responsável por toda a hierarquia, quantas entradas teria na tabela do roteamento do roteador E para essa região aqui? Apenas uma entrada. Né? Porque para chegar em toda essa região, seria tudo pelo roteador C. Então, quando nós trabalhamos com roteamento hierárquico, as tabelas de roteamento são muito menores. Tá? Por isso que os roteadores, até roteadores mais simples, conseguem funcionar na internet. Porque eles vão estar ligados em pequenas regiões e o roteamento de núcleo mesmo, pesado, será feito por roteadores especializados. A única tarefa dos roteadores que roteiam essas redes são chegar nesse núcleo da rede. Então, esse tipo de roteamento pode implicar também no provável aumento do caminho para alguns hospedeiros. O que quer dizer isso? Vamos pensar aqui novamente no roteador A1. Qual é o caminho do roteador A1? Pensando hierarquicamente, se eu uso o roteamento hierárquico, A1, para chegar no D2, vale a região C. Então, ele tem que ir por C1. Então, A1, para chegar no D2, ele iria por C1 pelo roteamento hierárquico. Então, ele faria 1, 2, 3, 4 saltos. Se a tabela de roteamento dele fosse completa, ele veria que para chegar em D2, o melhor é ir por B4. Então, na tabela completa, seria 1, 2, 3 saltos. Então, efetivamente, o menor caminho aqui, tá, de A1 para D2 é por B4. Mas, se usar roteamento hierárquico, ele vai fazer todo o caminho da região D. Ele vai por C1. Então, pode implicar em um provável aumento, até aqui, ó, provável aumento. Pode, mas os ganhos são tantos, tá? Mas é tanto ganho, tá, que nem se cogita não utilizar o roteamento hierárquico. Além do que é provável, tá? Na grande maioria dos casos, tá, isso não vai acontecer. No caso, tá, da internet, o protocolo que faz o roteamento hierárquico é conhecido como BGP, Border Gateway Protocol. Tá? Ele é definido na RFC 4271. Tá? Em laboratório de rede, vocês veem mais detalhes dele. Tá? Mas o BGP ele é um protocolo todo especial. Tá? Ele é um protocolo que ele tem uma configuração bastante complexa. Tá? Inclusive, tem gente que passa anos, tá? Estou falando mesmo, passa anos estudando para conseguir dizer que realmente entende o BGP por completo. Tá? O BGP ele permite coisas do tipo roteamento por política. O roteamento por política é o seguinte: você tem. Vamos pensar o seguinte: Estados Unidos. Estados Unidos, a Rússia tem problemas com a União Soviética, tá? União Soviética não existe mais a União Soviética, desculpa aí, né? Tem problemas com a Rússia, tá? É sabido que os dois têm guerra cibernética entre eles, e vamos supor que está lá nos Estados Unidos um roteador, né? E que o melhor caminho para os Estados Unidos conversar com a embaixada americana lá num país vizinho lá da Rússia, sei lá, vamos supor, falar com a Alemanha, né? Um país próximo lá, Alemanha. O melhor caminho seria ir pelo Ártico, passar por um roteador russo e chegar na Alemanha.
Interessa para a inteligência americana que isso aconteça? É interessante? Tá? De forma alguma. Né? Então, o BGP ele é um protocolo, por exemplo, que ele permite roteamento com base na origem. Que é o seguinte, os Estados Unidos ele pode programar o BGP dele para falar o seguinte, ó, eu não quero que os meus pacotes passem por determinados roteadores. Ele fala, esse roteador é um deles aqui. Tá? Então, o BGP ele providencia, nem que seja um caminho pior, para chegar no destino por outra rota. Isso é uma das possibilidades do BGP. Tá? Outra coisa é que o BGP ele não enxerga roteadores intermediários. Né? Vamos supor que aqui tem uma hierarquia e que tem vários níveis de hierarquia dentro dessa hierarquia, tá? Vários níveis de rede. Tá? Se você tem um roteador que fala BGP ligando essa rede aqui, e ele vai precisar falar com outro roteador BGP que está do outro lado, tá? Ele não toma conhecimento da existência disso aqui. Né? Ele simplesmente manda o pacote para o outro, o pacote vai passear aqui dentro, né? E vai chegar no destino. Né? E para ele isso aqui é apenas um salto. Mas mesmo assim, ele pode ter a lista dele de roteadores proibidos aqui dentro. Né? Então é bastante complexo, tá? A configuração dele não é configuração simples, né? Mas ele só é utilizado realmente lá no núcleo da internet para fazer o roteamento entre sistemas autônomos. Tá? Quando a gente tem pequenos sistemas autônomos, você tem aqui, vamos supor, uma rede da... Eu dei exemplo aqui, você tem a rede da Claro, uma rede da Vivo, um sistema autônomo da Claro, um sistema autônomo da Vivo. Você vai fazer o roteamento hierárquico entre eles. Tem que ser o BGP? Não. Tá? O próprio OSPF serve também como roteamento hierárquico. Tá? Ele tem essa possibilidade. Tá? Então, normalmente a gente vai fazer o roteamento hierárquico entre sistemas autônomos, a gente acaba utilizando o próprio OSPF. A não ser que seja uma situação extremamente necessária, uma situação de núcleo de internet, que a gente vai realmente usar o BGP. Ok, pessoal? Bom, então com isso a gente fecha o roteamento, né? Fecha aí a camada de rede. Né? Então, vou entrar numa camada mais abaixo, que é a camada de enlace de dados. Né? A gente está falando muito aqui de tecnologia de rede, está falando de roteamento, né? Mas a gente acaba faltando algumas coisas, que é como são ligados à rede, como é o cabeamento, quais tipos de cabos existem, né? Como é a ligação propriamente, como as máquinas falam lado a lado. Né? Então, vamos dar uma estudada aqui na camada de enlace de dados, para a gente poder ver como é efetivamente o funcionamento de uma rede. Né? Até então, estava muito no alto nível. Tudo que a gente falou aqui é software. Tá? Vamos entrar, então, um pouquinho na questão de hardware. Né? Como é o hardware da rede? Né? Como é o comportamento dele? Né? Então, a gente vê quando a gente entra na camada de enlace, na camada física. A camada de enlace é uma camada que boa parte dela está implementada na camada física. Desculpa, camada física não. Em hardware. Né? Então, ela tem bastante ligação com hardware propriamente dito. Né? Então, na camada de enlace, né? Enlace de dados, são tratados algoritmos que permitem uma comunicação eficiente e confiável entre hospedeiros adjacentes. Tá? A camada de rede, ela fala com sistemas finais. Né? Ela bota origem para falar com o destino diretamente. Nem que passe por vários roteadores, várias subredes. A camada de enlace não, é ligação direta, uma máquina à outra. É fisicamente uma máquina ligada à outra. Tá? Lembrando que o meio ar é um meio físico. Né? O Wi-Fi é ligação física também, não é cabeada, mas é uma ligação. Existe uma ligação direta entre duas máquinas. Né? Então, os hospedeiros devem estar ligados fisicamente, devem estar fisicamente conectados, né? Através de um canal de comunicação. Tá aqui que está errado isso aqui, mais um acerto a fazer. Né? Deve estar fisicamente conectados, está conectado isso aqui, através de um canal de comunicação cujos bits são transmitidos na ordem exata em que são enviados. Tá? Então, entre duas máquinas, existe um canal, existe uma sequência de bits que é enviada, e a sequência que é enviada é exatamente a que chega no destino. Não tem troca.
de bit. Pode até haver inversão de bit 1 virar 0, bit 0 virar 1 por erros, mas um bit não passa à frente do outro. Tá? Então, um enlace, que a gente chama de enlace, é um canal de comunicação que conecta hospedeiros adjacentes, hospedeiros que estão um do lado do outro. Tá? Obviamente, usa o serviço fornecido pela camada física. Então, para levar um datagrama até o destino, pode ser preciso ser transportado sobre vários enlaces individuais. Tá? Olha essa situação aqui. Ó. Isso aqui é um equipamento, tá? Que vocês vão ver ainda mais para frente, que é chamado AP, não é um roteador. Tá? O roteador ele tem uma outra função. Tá? Esse aqui é um AP, ele está apenas estendendo a rede sem fazer roteamento. Então, É o que a gente chama de ponto de acesso. Isso, ponto de acesso. É igual eu uso em casa aqui para estender a internet para um fone que não está pegando. Mesma coisa. Mas ele não é um roteador, né? Ele é só um ponto de acesso. Ah, não, sim, mas é só para eu entender. Não, claro, exatamente o que você falou. Ele é um ponto de acesso. Na verdade, ele faz a conversão. Um ponto de acesso pode ser o que tem na sua casa, provavelmente, que é pegar uma rede sem fio, aí você tem um repetidor, que é um ponto de acesso, e estende essa rede sem fio, né? Isso aí. E também tem um ponto de acesso, que pode ser até esse mesmo, que você tem uma rede cabeada que chega nele, essa rede cabeada propaga sem fio. Né? Que é o nosso caso aqui. Entendi. Nós temos aqui uma rede cabeada que passa pelo ponto de acesso e uma rede sem fio, que vai passar por um switch que vai chegar no roteador. No nível de rede, o que é que nós temos aqui nesse desenho? No nível de rede, nós temos... Cadê minha caneta? Está aqui. Nós temos esse computador que está ligado nesse roteador, que fala com esse roteador e que fala com esse computador aqui. Então, o computador passando por dois roteadores. É isso que a camada de rede enxerga. O que é que está acontecendo na camada de enlace? Na camada de enlace, nós temos aqui uma ligação. Deixa eu mudar a cor para ficar melhor de ver. Nós temos a ligação. Essa máquina se liga nesse AP, que passa por um cabo até esse switch, que passa por outro cabo até esse roteador. Tá? Então, passou por mais equipamentos que eles são invisíveis da camada de rede. Tá? Quando chega nesse roteador aqui, tem outro enlace aqui, que faz a ligação direta entre os roteadores. E desse roteador para esse computador, que é direto para a camada de rede, passou por um switch que é invisível para a camada de rede. Tá? Então, a camada de enlace ela põe alguma coisa extra aqui na rede. Porém, o funcionamento é o seguinte. Né? Aqui nós temos três, vamos botar assim, entre aspas, três meios. Né? O ar, nós temos aqui o ar, o Wi-Fi, um cabo ligando o AP ao switch e outro cabo ligando o switch ao roteador. Mas mesmo na camada de enlace, a gente vai considerar essas ligações como sendo um enlace só. Porque esse enlace faz a ligação do computador ao roteador, embora passe por vários equipamentos. Ô, professor. Pode falar. Nossa prova vai cair configuração desses aparelhos? Não, isso aí é só na prova de laboratório de rede. Tá, beleza. Nessa matéria não, né? Não. Entendi. Não. A nossa, o que pode cair desse assunto, assim, seria o quê? Desse assunto a gente só tá passando. Eu vou passar alguns exercícios para vocês, né? Mas seria, por exemplo, perguntar o relacionamento entre a camada de enlace e a camada de rede. Entendi. Né? Configuração IP, certamente, né? Então, mas repara que a camada de enlace, vou voltar um slide aqui, ela trata da comunicação que conecta hospedeiros adjacentes. Tá? Isso aqui é a palavra-chave para a camada de enlace. Hospedeiros adjacentes. Quem é hospedeiro? Hospedeiro é aquele equipamento que realmente está se comunicando na rede. Então, se a gente fala, por exemplo, se nós temos aqui que esse computador quer falar com esse computador, vai passar pelo switch. Mas quem é o enlace? Né? O enlace é isso aqui, ó. O enlace é o cabo que faz a ligação entre eles, incluindo a passagem pelo switch. Tá? Mas, efetivamente, é um enlace. Aqui acaba tendo uma confusão, né? Porque nós podemos falar, fisicamente, nós temos um enlace
O problema é que a camada de enlace ela confunde muito o que a gente chama de topologia física com topologia lógica. Tá? A topologia física, aqui são 2 enlaces. Fisicamente, temos 2 cabos. Mas em redes, a gente fala muito da lógica. Tá? Na topologia lógica, é um enlace só, porque é o que está ligando as 2 máquinas, é o que faz a comunicação entre elas. A comunicação é direta, de uma máquina para outra. O switch é só um repassador de informações. Tá? Então, tem que ter muita visão da diferença entre o físico e o lógico. Quais são os serviços que são oferecidos pela camada de enlace? Né? Serviço básico é mover um datagrama de um hospedeiro até um hospedeiro adjacente por um único enlace de comunicação. Né? Isso aqui eu vou até mudar, não coloquei slide para vocês, mas eu vou mudar esse slide aqui. Tá? Aqui está escrito datagrama e vou trocar pela palavra quadro. Tá? Apenas para ficar formalizado. Deixa eu anotar aqui. 3954. Porque, assim, da mesma forma como a camada de transporte trata a informação trocada como segmento, né? Então, para o transporte é um segmento. O segmento de transporte ele vai dentro de um datagrama, dentro de um pacote. Agora, o pacote ele vai dentro de um quadro. Né? Um datagrama ele vai dentro de um quadro. Então, na verdade, é tudo a mesma coisa, mas na camada de enlace se chama quadro. Né? Esses detalhes do serviço podem variar de um protocolo da camada de enlace para outro. Tá? A gente vai ver alguns serviços. Entre os serviços que podem ser oferecidos pela camada de enlace estão... Tá? O que a camada de enlace tem que fazer para funcionar? A camada física ela só manda bit. Então, a camada física manda 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Então, imagina que é uma sequência. Isso é o que está passando pela rede. Aí eu faço a primeira pergunta para vocês. Isso aqui é uma transmissão só? Ou aqui está passando 2 transmissões? Ou está passando 3 transmissões? Quantas transmissões estão passando aqui? Né? Então, alguém tem que chegar e conseguir determinar. Ó, aqui é o início de uma transmissão. Essa transmissão vai e termina aqui. Então, esse aqui é o final da transmissão anterior. Esse aqui é o início da próxima transmissão. Né? Isso é o que a gente chama de enquadramento. Criar um quadro. Isso é importantíssimo, porque é como os computadores vão saber exatamente qual é a porção de dados que ele tem que trabalhar. Tá? A camada de enlace, então, se vocês olharem uma figura que a gente viu lá no início da disciplina, ela é a única camada que tem cabeçalho e fecho. Né? Então, todos os protocolos eles têm um cabeçalho. Né? A camada de enlace, além do cabeçalho, tem um fecho. Por que ela tem que ter um fecho? Justamente porque o cabeçalho vai marcar o início da informação e o fecho vai marcar o final da informação. Acesso ao enlace, né? É outro serviço que ela oferece, um protocolo de controle de acesso ao meio. Né? Olha essa situação aqui, ó, essa figura aqui. Nós temos aqui, agora, 1, 2, 3, 4 computadores, um ponto de acesso e um roteador. 6 equipamentos ligados ao switch. Só um pode estar transmitindo em determinado momento. Tá? Depois a gente vai ver que a gente pode mudar essa regra, tá? Mas, a princípio, só um pode estar transmitindo em determinado momento. Quem vai ter o direito de transmitir? Se 2 transmitem junto, vai dar problema, vai dar colisão. Tá? Então, a camada de enlace tem que resolver esse problema também. Então, ela precisa controlar o acesso ao enlace. Na rede sem fio, pior ainda, né? Porque na rede sem fio não tem nenhum cabo para dizer de quem é a transmissão. Se 2 mandam ao mesmo tempo, baralha tudo. Né? Então, existe um protocolo chamado protocolo MAC, que é o que dá o nome ao endereçamento MAC, tá? Que é um protocolo chamado Medium Access Control, que ele é o responsável por fazer isso. Tá? Em rede de enlace ponto a ponto, o MAC pode não existir, né? Onde não vai ter esse problema. Né? Entrega confiável. Né? Quando um protocolo da camada de enlace fornece serviço confiável, ele garante que vai transportar sem erro. Tá? Nem sempre ele vai oferecer isso. O que a gente tem hoje em dia nos enlaces locais é que os enlaces são extremamente confiáveis. Então, os protocolos de enlace hoje nem verificam, nem fazem mais correção de erro. Eles só fazem verificação esporádica de erro. A única exceção é a rede sem fio, já falei com vocês,
que é uma rede muito problemática. E a parte de detecção e controle de erros, né? O hardware da camada de enlace pode decidir incorretamente pelo valor de um bit de um quadro. Ou seja, chega um bit 0, ele acha que é 1, ou chega 1, ele acha que é 0. Então, tem que haver um controle de detecção de erros. Algumas redes ainda fazem a correção, que é o caso do Wi-Fi. Tá? Mas, caso especificamente, a gente só precisa da detecção. A camada de enlace costuma ser implementada dentro de um adaptador de rede. Né? Adaptador de rede a gente chama de NIC, né? Network Interface Card, né? Que é uma placa de rede. A camada de enlace está quase toda aqui dentro. Alguma parte dela está em software. No núcleo da placa de rede está o controlador da camada de rede. Em geral, um chip único, aqui o nosso chip, que executa esse serviço. Ele que faz enquadramento, ele é quem faz o acesso ao enlace, ele é quem faz a detecção de erro. Tudo aquilo que a gente viu é feito por esse chip. Né? Então, a rede ela vai funcionar independentemente da capacidade de processamento da máquina. Tá? Quem tem que ter a capacidade de fazer todo esse processamento é a placa de rede. Tá? No final dos anos 90, a maioria dos adaptadores de rede eram placas fisicamente separadas. Tá? Hoje em dia, isso aqui já está integrado à placa-mãe. É raro a gente ter hoje em dia, uma placa dessa para colocar no computador. Né? Normalmente, a gente coloca quando queima a da placa-mãe ou quando a gente quer uma placa com uma tecnologia melhor, a gente coloca uma placa no computador. Vou falar de enquadramento aqui para terminar. Tá? Enquadramento, então, a gente viu que é o quê? Existe uma sequência de bits que estão sendo transmitidos. Dentro dessa sequência, determinar o início e o final. Né? Criar um quadro. Vou falar bem rápido aqui. Né? Ele é fornecido pela... A camada de enlace deve estar sendo pela camada física. Né? Já vimos. A camada física aceita um fluxo bruto de bits e tenta entregar no destino. Ela não garante que vai entregar corretamente. Tá? E a quantidade de bits recebido pode ser menor, igual ou maior do que aquela transmitida. Tá? Então, a gente precisa fazer enquadramento. Tá? Bom, qual é a estratégia adotada? É dividir o fluxo de bits em quadro e calcular o checksum de cada quadro. Tá? O checksum é conferido quando chega ao destino. Fazer isso aqui é para verificar erros. 4 técnicas existem. Contagem de caractere, caractere inicial e final com inserção de caractere, caractere inicial e final com inserção de bits e violação da codificação de camada física. Essas 3 foram implementadas e elas existem em tecnologias de rede. Essa primeira aqui é só teórica para a gente explicar como seria e falar para não fazer. Né? Então, a primeira delas é que não se faz, contagem de caractere. É a ideia mais simples que tem. Tá? A ideia simples é o seguinte, o primeiro byte diz quantos bytes tem o quadro. Então, aqui no caso, nós temos um quadro com 5 bytes. O primeiro byte deles, meu tamanho é 5. Aí vem o restante. Depois vem, agora vem o de 4. Vem 4. Agora vem o de 6. Vem 6. Tá? Então, é extremamente simples, mas extremamente problemático. Né? O que acontece se houver uma inversão de bit aqui? Isso aqui, de repente, virá 7. Tá? Ele vai achar que o quadro tem 7, ele vai parar aqui, ele vai achar que o próximo tem 5, ele vai parar aqui, ele vai começar a mostrar todos os quadros erradamente. Né? Então, é bastante simples, a gente passa direto por ela, nem vale a pena. Essa aqui foi a primeira forma que se imaginou, uma forma muito boa, inclusive, né? Que é fazer caracteres iniciais e finais com inserção de bits. Quem já teve a curiosidade de olhar a tabela ASCII, já viu que tem um monte de caracteres lá que tem nomes estranhos. Tá? Um desses caracteres, ou 3 desses caracteres, são os caracteres DLE, o caractere STX e o caractere ETX. Né? DLE é abreviação de delimiter, delimitador. STX é abreviação de Start of Transmission, né? Início de transmissão. E ETX, End of Transmission, final de transmissão. Então, o que acontece? Esses aqui são sequências de bit padrão. Tá? E sempre que um quadro vai iniciar, ele inicia com o código ASCII do caractere DLE e o código ASCII do caractere STX. Então, DLE, STX. A placa de rede que está colocando o sinal faz isso, e a que vai receber percebe isso aqui. Aí aqui vem a informação. No final, para fechar,
vem o caractere DLE e o caractere ETX. Né? Então, esses dois caracteres, eles limitam e dizem quando começa e quando termina um quadro. Só tem um probleminha aqui, né? Dados aqui são genéricos. E se aqui dentro aparecesse essa sequência aqui, por exemplo, por acaso, né? Essa sequência aqui aparecesse no quadro de dados, né? O receptor poderia erradamente achar que terminou o quadro. Da mesma forma, poderia também aparecer aqui dentro no DLSTX. Ele poderia achar que está começando um novo quadro. Né? Então, precisa algum mecanismo para isolar esse problema. Né? Qual o mecanismo que é utilizado? Né? Para solucionar, então, a camada de enlace transmissor inclui o caractere DLE antes de cada DLE precedente. Tá? Então, se por acaso, aleatoriamente aqui dentro, vier um caractere DLE, tá? O caractere DLE aqui. O que o transmissor faz? O transmissor, na origem, coloca outro DLE junto. Então, vai ficar dois DLEs, DLE, DLE. O que o receptor faz quando ele encontra dois DLEs? Se vierem dois DLEs consecutivos, ele vai e elimina um, o receptor, tá? E já sabe que se vier aqui do lado STX ou ETX, não é final de quadro. Tá? Não é final de quadro. É apenas dado. Com isso, a gente consegue resolver esses problemas. Por isso que chama caracteres iniciais e finais, que são DLS, TX, DLE, TX, com inserção de caracteres. Ele faz a inserção de um novo caractere DLE sempre que vier um DLE na área de dados. E flags iniciais e finais com... Oi, alguém falou? Desculpa, eu não entendi não, Alex falando, eu não compreendi essa parte final não. Ele coloca dois DLE, mas se ele estiver no meio da transmissão do dado, ele desconsidera os dois e segue como se fosse a transmissão de dado comum, é isso? Isso, só, vou chamar de D ou DLE, tá? Só para simplificar para escrever mesmo. Ok. Aí está transmitindo aqui A, C, X, O. Aí, de repente, dentro da área de dados tem um D. Aí, aqui do lado, pode ou não vir um STX ou um ETX que poderia causar problema. Né? Okay. O que o transmissor vai fazer? Ele vai inserir aqui no meio um outro DLE. Então, um outro D, no caso. Oi? Um outro D, no caso. Exatamente, um outro D. Né? Então, o receptor ele vai receber o quê? Dois Ds. Né? Agora, o receptor está sabendo que o transmissor vai fazer isso. Então, sempre que o receptor recebe dois Ds seguidos, o que o receptor faz? Ele elimina o segundo. E considera que o que vem depois é dado. Então, o transmissor coloca uma informação extra para evitar problema e o receptor tira essa informação extra. Aí a gente consegue resolver o problema. Tá. Aí, no caso de ter só um D e um ETX, por exemplo, ele identifica que é o final da transmissão. Se vier só um D e um ETX, é o final da transmissão, aí não tem problema. Mas aí, se tiver um D, e aí se tiver um D, ETX, ele vai entender que os dados ainda estão acontecendo, vai apagar o segundo D e vai continuar transmitindo. Vai continuar e vai encarar aquele ETX que recebeu como sendo dado também. Ok, agora entendi. Obrigado, senhor. Nada. O flags iniciais e finais com inserção de bits, tá? É basicamente a mesma coisa que a gente viu aqui, caracteres iniciais e finais. Tá? A diferença de caracteres usava dois caracteres para isso. Tá? Aí vem o pessoal do preciosismo e fala assim, pô, eu estou gastando 2 bytes para isso. Tá? Pô, 2 bytes em 1.500 bytes é nada, né? Mas tem gente que gosta de economizar, né? Gente que conta até os centavos. Então, beleza. Aí esse pessoal falou, quero economizar, quero a rede com uma eficiência 0,1% maior. Então, justo. Né? Então, eles fizeram o seguinte, ao invés de 2 caracteres, vem um padrão de bits, um padrão de 8 bits, que é esse padrão aqui, ó, que a gente chama de flag inicial. Tá? E usa o mesmo padrão por inicial e para o final. Então, no meio da no início da transmissão vai vir o byte 0, vem 6 uns e um 0. E no final, mesma coisa, 0, 6 uns e um 0. Então, isso aqui marca o início da transmissão e o final da transmissão.
todos os bits que estão aqui no meio são dados. Obviamente, pode acontecer aquele mesmo problema, né? Esse aqui pode aparecer na área de dados. Aí encararia erradamente como sendo o fechamento do quadro, né? Como é que faz isso, então? O transmissor, no meio do dados, ele está transmitindo. Ele percebe, veio um 0. Aí, opa, tem que prestar atenção. Aí, 1, 2, 3, 4 uns. Aí o transmissor está vendo aqui, já veio um 0, já veio 4 uns. Está pronto para dar problema, né? Veio o quinto 1. Aí, quando vem o quinto 1, tá? Ele automaticamente insere um bit 0, se for dados. Esse bit 0 será inserido nos dados, tá? E aí, não importa o que vem depois, não vai ter problema, porque já quebramos a sequência. É claro, se vier mais agora 5 bits 1, ele vai botar outro 0 aqui, né? Então, ele insere um bit 0. E o receptor, obviamente, está sabendo disso. O que o receptor faz? Sempre que vier essa sequência, 1 bit 0, 5 bits 1, o próximo bit 0 ele descarta. Igualzinho foi feito anteriormente, tá? A diferença aqui é que para início e fim está usando apenas 1 byte, e no caso de problema faz a inserção de apenas 1 bit em vez de inserir 1 byte inteiro. Com isso fica mais eficiente, né? Então a gente chama de flags iniciais e finais com inserção de bits. É chamado bit stuffing. Eu não comentei, deixa eu voltar aqui, né? No caso do caractere, eles chamam de character stuffing. É completamente transparente para a camada de rede. Tá? Tranquilo aqui? Bom, existe uma outra forma que é utilizada, violação de codificação da camada física, né? Quais são os bits que existem, né? Vocês devem ter aprendido que existe o bit 0 e existe o bit 1, não é isso? Afinal, o bit só pode ter 2 valores, tá? Redes de computadores, transmissão de dados, ainda tem 2 outros bits. Ainda tem o bit J e o bit K. Né? Então, o bit ele pode assumir 2 valores, 0, 1, JK. Né? Ficou esquisito agora, né? 2 valores, mas nós temos 4 símbolos aqui. Tá? O que é isso? Né? A gente tem um problema, tá? Que a gente ainda vai ver na camada física, que é o seguinte. Relógio de computador é muito ruim. Mesmo que fosse bom, a taxa de transmissão é muito alta. 1 bit, tá? Numa transmissão de 1 gigabit por segundo, ele dura 1 nanosegundo. Você tem noção do que é 1 nanosegundo? Tá? Não estou falando 1 milissegundo, não. Estou falando de... Você pega 1 segundo e divide 1 milhão de partes. Tá? Então, você pega o tempo 1 segundo, você divide esse tempo de 1 segundo em 1 milhão de partes. É o que dura 1 bit. Tá? E o que o transmissor está fazendo? O transmissor está mandando bits, né? E o receptor vai receber. O transmissor está mandando na taxa do relógio dele. O receptor ele vai fazer essa amostragem com a taxa de relógio dele. O que acontece? O receptor tem que fazer a amostragem exatamente no meio do pulso. Não é porque a gente desenha quadradinho, mas na verdade chega ruim para caramba o sinal lá, tá? O sinal chega bem bagunçado. Então ele tem que pegar no ponto mais estável, que é o ponto do meio da transmissão. Para isso funcionar, relógio, transmissor e do receptor tem que estar perfeitamente sincronizado. Esquece porque não vai estar. Né? É impossível ter computadores com relógios tão precisos para fazer uma transmissão de alta velocidade numa rede de computadores. Né? Então, como se resolve isso? Né? O receptor ele vai manter a sincronização dele da seguinte forma: sempre que ele encontrar uma transição, no caso aqui a transição foi uma subida, ele ressincroniza o relógio dele de acordo com o transmissor. Aqui nós temos uma transição de descida. Tá? Então, sempre que houver transições, o receptor vai sincronizar o relógio dele com o receptor, com o transmissor. Aí, beleza, por que isso é um problema? Imagina algo que é muito fácil numa transmissão de rede, uma sequência enorme de bit 0. A transmissão vai ser isso aqui, ó. Mais do que suficiente para perder o sincronismo entre transmissor e receptor. Tá? Então, as redes utilizam alguns artifícios.
né? A primeira ideia que surgiu foi, e que foi usada durante muito tempo, que é utilizada ainda nas redes 100 megabits por segundo, né? Forçar de modo que sempre haja transição. Então, se eu transmito um bit 0, o bit 0 ele vai ser representado por uma transição negativa. O bit 1 ele vai ser representado por uma transição positiva. Isso no meio do bit. E no início do bit sempre haverá uma transição, de qualquer maneira. Tá? Dessa forma, eu garanto que sempre haverá transição, então eu vou manter o sincronismo. Tá? Isso quer dizer o seguinte, como seria a transmissão do sinal 0, tá, vou botar aqui, 0, 1, 0, 0, 1, 1. A codificação que a gente está acostumado, que é a NRZ, é essa aqui, né? É 0, 1, 0, 0, 1, 1. Foi isso que vocês aprenderam, né? O que acontece numa rede 100 megabits? Ou 10 megabits na rede de computadores? A transição do bit 0 tem que ser uma transição negativa. A transição do bit 1 tem que ser uma transição positiva. Então, é isso aqui que vai acontecer. Ó. Ok? Então, qual é o sinal que vai ser transmitido? Vamos supor que o sinal está vindo em nível alto aqui. O que vem aqui a gente não tem como adivinhar, tá? Então, ele vem em nível alto, ele desce, que é para representar o bit 0. Aí, terminou o bit 0. A próxima transição tem que ser positiva. Então, o sinal continua em nível baixo para poder subir. Né? Aí, terminou o bit 1. A próxima transição tem que ser negativa. Então, ele continua em nível alto para descer. Agora, terminou o bit 0. A próxima transição tem que ser negativa. Então, no final, ele vai subir para poder descer. Aqui é a mesma forma, como a próxima é subida, ele vai subir. Como a próxima é subida, ele primeiro desce para depois subir. Tá? Então, essa codificação aqui, ela me garante que sempre haverá transições e eu vou manter o sincronismo. Tá? Isso me permite o seguinte, então, ó. Repara o seguinte, quem é o bit 0? É a transição negativa. Né? Então, o bit 0 ele pode ser representado. Ele é representado por isso aqui, na verdade. Ó. Né? O que é o bit 1? O bit 1, na verdade, é isso aqui. Uma transição no meio. Oh, errado, tá? O bit 1 é subindo. O bit 1 é representado por isso aqui, uma transição positiva. Né? Então, me permite mais duas possibilidades. Ou eu mantenho tudo em nível baixo, eu não faço transição para cima, aí eu digo que eu tenho o bit J. Né? E aí, ou eu tenho uma transição, ou mantenho sempre em nível alto, aí eu tenho o bit K. Com isso, eu posso criar um novo delimitador. Eu posso criar, por exemplo, o delimitador 0, 0, J, J, 1, 1, K, K. Por exemplo, não sei nem dizer para você delimitador esse, tá? Não decorei delimitador padrão da rede, tá? Isso aqui, bit J e bit K, é bit que nunca aparece na sequência de dados. Então, não vai ter problema nenhum nunca. Né? Isso foi utilizado nas redes sem fio, na rede Token Ring. Tá? A rede Token Ring utilizam esse padrão como delimitador de quadro. Tá legal isso aí, gente? Então, esse é um artifício que é utilizado. Né? O que é usado hoje, já que eu falei que hoje não se faz mais isso aqui? Tá? Hoje é utilizado um esquema, né, na rede 1 gigabit por segundo, não é esse esquema aqui. Esse esquema aqui é chamado Manchester diferencial. Né? A rede gigabit ela faz o seguinte, a cada 4 bits que ela vai transmitir, ela transmite sempre 5 bits. E ela faz um mapeamento de forma que não importa quais sejam os 4 bits transmitidos, nos 5 bits transmitidos sempre haverá bit 0 e bit 1. Né? Com isso, consegue uma eficiência muito maior de transmissão. É uma codificação chamada 4B, 5B. Beleza aí, gente? Tranquilo? Passou até um pouquinho do horário, tá? Não, mas tá tranquilo, professor.
Aqui está tranquilo. Alguma dúvida aí, não? Não. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar aí. Eu não entendi muito bem, porque quando você está representando, está sempre repetindo o bit 00, JJ, 1. Não, aqui foi um padrão que eu tirei da minha cabeça, tá? Tá. Pensei que tinha que ser representado assim nessas ocasiões. Na verdade, obrigatoriamente, o último bit aqui, embora tenha posto K, não pode ser K, tá? Não pode ser K pelo seguinte, né? Depois do bit K, está em nível alto. Se depois do bit K vier um bit 1, não tem como, porque teria que estar em nível baixo, tá? Então, na verdade, tem que começar ou com 0 ou com 1 e tem que terminar ou com 0 ou com 1. E aqui no meio você bota aí um J, um K, por exemplo, só para diferenciar. E não pode acabar com J também, não? Não. Só 01? Ok. É porque é o seguinte, né? Se depois vier um bit 1, você obrigatoriamente tem que ter esse formato aqui de bit, ó. Então você não pode terminar com K, porque K termina com nível alto. E se depois vier um bit 0, o bit 0 tem que iniciar alto porque tem que descer. Então também não pode terminar com J. Então, para não ter problema com o bit seguinte, você não termina nem com J nem com K. Da mesma forma, para começar com J ou com K, você tem que já ter nível alto e nível baixo. Você não sabe o que vem antes. Então, o delimitador sempre começa e termina com bit padrão. Tá? E lá no meio ele bota um J, um K aí, só para diferenciar. Estou tendo problema com Okay? Bom, nosso próximo assunto é técnica de detecção de erros. Tá? A gente vê na semana que vem. A gente vai ver como a gente percebe erros e como a gente faz correção automática de erros. Tá? Basicamente, deixar uma pergunta provocativa para vocês aqui, para quem quiser pensar no assunto. Né? Vou gastar só mais um minutinho aqui. Numa rede de computadores é fácil. Né? Você transmite uma informação, essa informação chega com um erro no destino. O destino percebe o erro, duas situações. Ou ele joga fora, ele avisa aqui que houve erro. O que o transmissor faz? Transmite de novo. Né? Foi o que a gente viu, né? Tá ok? Imagina a situação agora. Esse aqui é um computador que está aqui na Terra. Isso aqui é uma sonda que está rodeando Júpiter. Quanto tempo leva para a informação chegar e voltar? Quanto tempo leva para perceber o erro? Qual a probabilidade de ter um erro aqui no meio? Adianta detectar erro nessa situação? Então, só quem quiser dar uma pensada no assunto até semana que vem. Né? Isso aqui eu botei a distância de propósito, tá? Mas existem outras situações que é quando não tem a possibilidade, tá, de ter um retorno. Tá? Vou dar uma outra situação. Um míssil está voando e esse míssil vai cair no alvo errado. Ele tem que se autodestruir. Você manda uma informação para o míssil se autodestruir. O míssil vai processar, vai jogar fora? Não, vê errado. E continua, vai cair no alvo? Que decisão ele toma? Ele explode sem ser para explodir? Ou ele cai quando era para explodir? Ou ele vai ficar esperando, vai ficar dando volta em cima do alvo? Né? Então, tem muitas situações de comunicação de dados em que não adianta a gente pensar na simples detecção de erros. Tá? Isso eu vou comentar isso com vocês também semana que vem. Tranquilo aí, pessoal? Tá? Beleza, professor. Então, tem mais pergunta aí? Eu vou terminar aqui a gravação. Eu já disponibilizo para vocês.